de live, o nosso segundo dia da semana de aprendizagem. Boa noite para quem vai chegando, Liliane, e daí a gente vai dando início aí o nosso segundo dia desta semana que eu me comprometi a compartilhar com vocês, né, tudo o que for possível da aprendizagem sistêmica, tá? Do método, de onde que vem esse nome, por que aprendizagem sistêmica. Então, esta semana eu me comprometi a compartilhar, né, com vocês tudo isso. Ontem foi bem legal, ontem nós falamos sobre a base da aprendizagem sistêmica, né? O que tá por trás, né, dessa base, qual é a consistência disso, né? Se tem alguma base teórica, e às vezes algumas pessoas me perguntam se há comprovações científicas por detrás, né? Enfim, quem é bem racional e daí se preocupa com a ciência, tá tudo certo. Eu não tenho muito essa preocupação. A minha preocupação é de fazer as crianças aprenderem. Até porque eu sou bem, apesar de ser nova, tá? Mas eu sou de uma época que a minha mãe me levava pra benzedeira. E daí não tem nada de comprovação científica nisso. Mas enfim, não que eu sou uma benzendeira, né? Mas é só para dizer para vocês que às vezes a ciência erra, né? E erra feio. A gente tem vários exemplos disso, de como a ciência erra e depois ela tem que se re, tipo se reafirmar, né? Se reparar, fazer reparações naquilo que ela disse que estava correto. Então a aprendizagem sistêmica ela tem por trás dela o Edgar Morin, não que é ele que é o teórico da aprendizagem sistêmica, mas ele é que é o meu teórico que sustentou, né, a aprendizagem sistêmica, que a base dele é o pensamento complexo por meio da interdisciplinaridade. O que é isso? É pela conversa de diversas áreas. Por que ele é um teórico da interdisciplinaridade? Porque, na verdade, ele é um teórico da transdisciplinaridade, que é um item, vamos dizer assim, um degrau a mais depois da interdisciplinaridade. Por que é transdisciplinaridade? Porque é quando você transgride, né? Você sai dos limites da disciplina e faz algo grande, transformador com aquelas disciplinas. Então, por que ele é esse teórico? Porque na ideia dele, né, no pensamento, e daí ele já é um teórico, ele é um teórico francês que chama Edgar Morin, vocês podem pesquisar. Só que vocês não vão encontrar nada de. Aliás, até tem alguma coisa sistêmico e tal, holístico. Ele tem esse pensamento, mas vocês não vão encontrar nada sobre aprendizagem sistêmica, tá? Com ele. E aí ele diz que o homem é um ser complexo. O homem é um ser. Eu sempre uso a palma da minha mão. O homem é um ser complexo e que precisa ser visto de diferentes maneiras, de diferentes ângulos, por diferentes áreas, né? Então, a aprendizagem sistêmica, ela é isso. Ela vê o aluno como esse homem, esse ser complexo e que precisa ser visto de diferentes ângulos e que precisa de diferentes áreas para poder sair daquela realidade que ele se encontra. E daí, ontem eu falava sobre essa, essas áreas, né, que vê a criança, que vê o adolescente. Que as áreas são as constelações familiares, a pedagogia sistêmica, a educação emocional, a programação neurolinguística, o yoga e também a espiritualidade, que eu até comentei que antes eu não falava sobre espiritualidade, mas de um tempo para cá eu resolvi
falar, porque eu acredito que a gente tem que falar aquilo que você é, você tem que expor aquilo que você concorda, né, seu ponto de vista, e aí a gente não pode esconder isso. Então eu meio que dava uma escondida nessa parte espiritual, mas só que depois eu descobri que a grande mágica tá na área espiritual. As outras partes, elas mexem muito, elas vão mexer muito, muito, muito com a parte cognitiva, né, com a parte mais consciente da pessoa, mas a cognitiva, a espiritual, eu não sei nem dizer, ela mexe com a alma, mexe com o espírito, enfim, aí vai de acordo com a religião de cada um. Então ontem nós falamos, isso é um pouco do resumo do que nós vimos ontem, né? Lógico que a gente comentou sobre cada área dessa. E à medida aqui dos 5 dias, essas áreas acabam que elas vão sendo mais discutidas mais amplamente. Hoje, qual é a temática de hoje? Hoje nós vamos falar a compreensão da biografia humana e a aprendizagem sistêmica. É um tema bem lindo hoje, e daí também a gente vai de novo voltar para o sistema familiar, que é a constelação familiar e pedagogia sistêmica, estrutura mental, estrutura psíquica, que daí a gente vai mexer com PNL, crenças, que é PNL também, realidade vivida, que vai um pouco de PNL também, um pouco de pedagogia sistêmica, educação emocional, enfim, são várias coisas aqui no meio. Então, sejam bem-vindos todos, tá? Todas. Gratidão por estarem aqui. Eu espero contribuir muito com vocês. E vocês podem falar quem são vocês, tá? De onde são, qual que é a formação, por que estão aqui, o que estão buscando. É bem legal, porque daí eu vou fazendo um pouco a minha fala em cima do que vocês estão buscando, porque daí a gente entra aí numa conexão maior, né? E em sintonia melhor com a nossa fala, para a gente poder entrar em sintonia com a nossa comunicação, e daí a gente fica mais rico a live, né? A live fica mais enriquecida no momento que eu estou falando para vocês, tá? E não só o que eu quero falar, ok? Então, se vocês puderem contribuir com a live, vão dizendo aí qual é a área de vocês, né? Se são professores, eu vejo que vem muito professor, vem muito psicólogo, vem muito psicopedagogo. Então, coloquem aqui, né, qual é a área de vocês e por que estão aqui, o que foi que chamou a atenção de vocês, por que vocês buscaram, o que vocês estão buscando. Coloquem aqui para poder tornar aí um segundo dia aí bem interativo, tá bom? Vamos lá que eu tô aguardando vocês. Então, eu vou continuando e enquanto isso vocês vão digitando aí, vão se apresentando. Bom, eu sou Ediane, tá? Para quem tá aí no segundo dia, mas é o seu primeiro dia. Meu nome é Ediane. Minha formação de base é pedagogia. Eu sou professora, eu formo professores e eu trabalho com a psicopedagogia. Eu costumo dizer que eu não sou psicopedagoga, né? Eu não atuo como psicopedagoga porque não ia conseguir fazer. Porque hoje o que eu faço é bem mais amplo, eu pego várias coisas de várias áreas, então eu não fico apenas dentro da psicopedagogia nem da pedagogia. Também sou coach, sou teta healing, sou consteladora familiar, tenho formação em hipnoterapia, tenho formação em yoga, formação em meditação, e agora eu não estou conseguindo lembrar o resto. Até reiki eu tenho a formação. Então, eu resolvi pegar todas essas áreas e fazer uma conversa interdisciplinar para que a gente consiga transgredir, né, sair desses limites dessas disciplinas e fazer algo grande pelas crianças e pelos adolescentes que hoje há muitas questões, né, bem tradicionais não estão conseguindo resolver. Então foi isso
que me trouxe o grande desconforto de fazer essa união, tá? A Amélia diz, eu acho que é a Amélia, sou de Salvador, sou psicóloga, me encantei com a sistêmica durante minha graduação, mas ainda não fiz uma formação. Gostaria que você falasse mais sobre constelações familiares. Eu vou falar, inclusive Amélia, agora a gente vai entrar nisso, tá? Por exemplo, constelação familiar, o que a gente conhece muito das constelações familiares são. Você vai me dizendo, Amélia, se eu estou indo respondendo aí seu questionamento, tá? Suas dúvidas, enfim, seu saber mais. O que a gente conhece muito de constelações familiares são os bonequinhos, né, que faz constelação individual, as constelações em grupo e etc. Eu também faço isso. Porém, para o trabalho que eu faço na aprendizagem sistêmica, eu uso os conhecimentos da constelação familiar, tá? As orientações, os conhecimentos. E daí eu coloco em prática, eu possibilito que aquele sistema familiar, aquele pai e aquela mãe que está me procurando, a gente vai colocando em ordem, colocando em equilíbrio as coisas ali que estão em desequilíbrio, em desordem, que estão excluídos. Então a gente vai colocando. E daí a pedagogia sistêmica, ela vai olhar para uma dificuldade de aprendizagem, ela vai olhar o que há por trás. Ontem a gente falou sobre déficit de atenção. Eu usei até um bonequinho, hoje eles não estão aqui perto de mim. E aí, o que a gente vai ver? Isso não é categórico, tá? Isso não quer dizer que todos são assim. Não, nem todos são assim. O exemplo que eu vou dar agora, por exemplo, déficit de atenção. O que Bert diz? Que o aluno que tem déficit de atenção, ele não tem déficit de atenção, ele só está olhando para um lugar diferente de estudo, de estudar para a prova, de fazer dever de casa, de prestar atenção na aula. Então ele só está olhando para um lugar diferente. E aí, um lugar ou alguém diferente. O que pode ser? Pode ser o pai que está excluído da família, pode ser a mãe, pode ser um irmão, pode ser um irmãozinho que faleceu, pode ser algum excluído, tá? Por exemplo, não quero dizer que todos os casos de déficit de atenção são isso, tá? Então, a pedagogia sistêmica ela já vai se deter a olhar para o que está por trás daquilo e daí colocar em ordem. Por exemplo, se tiver um pai que está sendo excluído, esse pai a gente vai colocando em ordem, tá? Então, é como a constelação familiar, os ensinamentos das constelações familiares são utilizados no meu trabalho assim individual, focado que eu faço. Liliane é assistente social, trabalha com medida socioeducativa, mora no município de Crateus, eu acho que é isso, me confirma se tá certo, Crateus, Ceará. O meu desejo é adquirir conhecimentos para trabalhar com adolescentes e famílias. Liliane, legal, lindo o seu trabalho, super lindo isso. Porque nas medidas socioeducativas você vai encontrar várias, viu como é legal vocês irem falando aí a área de vocês e por que estão aqui, porque daí eu vou adaptando o que eu pensei em falar em cima das questões de vocês, e aí fica mais rica a live. Então, a gente vai falar, o tema de hoje dá para linkar legal com essa temática. Olha só, os meninos que são com medidas socioeducativas, vamos pensar, vamos analisar em cima do que eu ia trazer para vocês, do que eu tinha pensado em trazer puro e seco, né, para vocês. Então, é a compreensão da biografia humana. O que é isso? Eu peguei esse nome que eu acho maravilhoso, que é da Laura Gutman, que é uma estudiosa da área da psicologia, mas na verdade ela não trabalha como psicóloga, ela é uma terapeuta mesmo, que ela foi fazendo várias formações.
e atua como terapeuta. E ela usa esse nome de biografia humana. Ela diz que todo mundo tem uma biografia humana. Então, o que acontece? Lá, quando a gente nasce ali, lógico que tem várias vertentes aí, tem algumas vertentes espirituais, de outras vidas e tal, mas vamos partir do momento da concepção. Então, aquele pai e aquela mãe tiveram a relação sexual de uma maneira. Como foi? Foi forçada? Teve amor? Foi alegre? Como que foi essa relação sexual? E daí surgiu o bebezinho, né? O óvulo lá, que foi a fecundação. Então, como foi esse momento da fecundação? Como foi para a mãe? A mãe era usuária de drogas ou não? Como que foi isso? A gente não sabe, a gente sabe um pouco da nossa história e da história dos nossos filhos, né? Para quem tem. Daí, esse filho foi gerado, né? 9 meses ou não, um pouco menos. E daí, o que essa mãe sentia? O que essa mãe ouvia? O que essa mãe experienciava? Então, tudo isso vai causando registros ali nas crianças, né? Lá dentro da barriguinha da mãe. A criança nasce. Como foi o parto? O parto foi planejado? Como que foi? A chegada, como que foi a amamentação? Foi muito tempo no peito, mamou? E essa mãe, como que foi o primeiro contato? Houve aceitação do filho? Houve depressão pós-parto? Como que foi isso? Depois dos primeiros anos de vida, como que foi para essa mãe cuidar dos primeiros anos de vida dessa criança? Como foi isso? Como foi? O que essa criança ouvia? O que essa criança experienciava? O que essa criança sentia? Via, ouvia? O que era? Então, isso, gente, é para mostrar para vocês que foi sendo construída uma biografia de vida nessa criança. Foi sendo construída uma estrutura mental dessa criança a partir do sistema familiar, desde lá do momento do ato sexual, tá? Então, que estrutura mental essa criança foi criando, né? Então, esse sistema familiar, ele vai possibilitar a criação, o desenvolvimento de uma estrutura mental. Então, a maioria das vezes, não adianta você tratar o déficit de atenção, a dislexia, como no caso da Liliane, medidas socioeducativas, se você não souber a história de vida da criança. Às vezes a gente sabe da história de vida da criança, mas a gente não considera e não faz nada pelaquela história. Ah, Edione, às vezes não dá mesmo para mudar nada, não dá, mas só você já incluir, já fazer um papel de inclusão. Por exemplo, eu tenho alguns meninos que são adotados, alguns meninos chegavam para mim, eles totalmente excluindo a mãe ou o pai, porque a mãe adotiva, inconsciente, sem querer, acabava excluindo. Então a gente faz uma inclusão, faz lá os exercícios sistêmicos dizendo qual a importância da mãe biológica, mesmo ela tendo alguns problemas, ela deu a vida, por isso ela é especial, enfim. Então são questões muito simples que Bert vai dizer, o essencial é simples, que são curativas, né? E que ele vai dizer também que o amor cura. E daí você vai ver o reflexo mínimo, né, dessas coisas mínimas, você vai ver um grande reflexo na vida da criança, tá? Então, por isso biografia, né, biografia humana, por isso uma biografia de vida. O que tem a ver essa biografia com a aprendizagem sistêmica? A gente acha que não, porque a gente olha o caso isolado. A gente vai olhar a dificuldade de aprendizagem, o caso, né, o problema daquela criança, daquele adolescente como isolado, descontextualizado da sua história de vida, da sua biografia de vida, da sua biografia humana. Só que não, para as constelações familiares, não. Tá tudo interligado e é daí de onde tudo começa, tá?
Amélia, muito legal esse olhar sistêmico na aprendizagem. Trabalho com crianças e adolescentes e cada vez mais pais estão angustiados com comportamentos e muitas vezes a demanda é mais dos pais. Pois é, Amélia. A maioria das vezes a demanda é mais dos pais. Eu te diria que é dos pais. Por exemplo, a Laura Gutmann, ela disse que criança não precisa de terapia. Lógico que às vezes a gente vê que a criança já está bem traumatizada, ela acaba que precisa da terapia, né? Lógico. Mas o que ela quer dizer é que quem precisa da terapia para a criança ser alterada é o pai e a mãe. E é exatamente isso que eu faço. Então, quando inicio ali os meus atendimentos, eu já sento com o pai ou com a mãe e já deixo muito claro, muito evidente que ele só vai mudar se o pai ou a mãe ou os dois mudarem determinada postura. Eu já digo qual é a postura que está relacionada com aquela questão que a gente está trabalhando, entendeu? E eu até digo, eu sou um pouco radical, que se não tiver contato com os pais, lógico que até revendo aqui minha fala, lógico que em alguns casos não tem como você ter contato com o pai e a mãe, porque às vezes o filho mora com o avô, com a avó, ou então é adotado. Então, às vezes não tem, realmente não tem, e você vai ter que fazer um trabalho com a criança ou adolescente. Mas se não fizer um trabalho com o pai e com a mãe, o trabalho não anda. Ele fica travando, vai levar anos. 1, 2, 3 anos, mais ou menos. E quando tem o trabalho com o pai e a alteração da postura, é muito rápido. É muito rápido a melhora lá da criança e do adolescente. A Amélia também, muitas vezes, por o sistema estar disfuncional, reflete nos membros, consequentemente nas crianças, e essas chegam muitas das vezes com o PI, acho que é isso, e o que vai revelando aos poucos que a disfunção está no sistema. Eu já olho rápido. Quando a mãe ou o pai começa a falar para mim, eu já sei rapidinho qual que é o problema, onde que está o problema. Não preciso nem falar muito. Aí, às vezes, o que acontece? Eu escuto, não falo nada e chamo a criança. Aí eu faço algumas perguntinhas e peço para ela fazer um desenho. Pronto, aí já descobri onde que é a questão. É muito rápido descobrir qual que é a questão. Antigamente eu ficava, será que eu não estou julgando? Será que eu não estou criticando? Mas agora não, acho que com o tempo a gente vai ficando bem mais sensível, né, com as questões, e daí a gente consegue identificar rápido, sim. Quem mais? Não tem mais. Então, gente, voltando aqui, continuem, tá? Colocando aí que tá bem legal, porque daí a gente vai ficando com sentido, né? A fala, porque senão fica desconectada da realidade de vocês. Então, coloquem aqui quem é você, trabalha de onde e qual que é a sua angústia, por que você tá aqui. Coloque aí que me ajuda a articular a minha fala com a de vocês, que daí eu vou dando exemplos. Então, tá, então vamos lá. A compreensão da biografia humana, ela vem de onde? Do sistema familiar, não é isso? Ela começa no sistema familiar. O sistema familiar que é o responsável pela estrutura mental. E de onde? O que é estrutura mental? É a estrutura psíquica, é a forma de pensar, é a forma de como aquela criança, aquele adolescente olha o mundo. No caso do mundo dele, né, no momento de vida, tá na escola. Então a evidência lá, a ponta do iceberg vai aparecer lá na escola. Então, quando você olha uma criança que diz, eu tenho medo da prova, eu não consigo ler, eu não consigo fazer isso, eu, eu tento, mas não consigo, eu vou tentar, mas eu desisto. Hoje mesmo eu atendi um que ele dizia assim pra mim, fazendo lá uma atividade, né? E aí ele fala assim pra mim, tia, o meu grande problema é artes, porque
as palavras são bem difíceis e daí eu não consigo saber se tá, eu não consigo ter certeza se tá certo ou se tá errado. E eu pedi para ele me dizer três coisas. A terceira coisa era geografia, porque ele tentava decorar o nome das profissões, mas eu acho que estava tudo errado. E daí, quando eu ia ver, estava errado mesmo. E alguns não estavam errados. E a outra coisa era ditado, porque ele achava que estava errado a palavra e tinha hora que estava certo e tinha hora que não estava errado. Então, o que você observa nessa fala? Uma total insegurança. Uma total insegurança, falta de confiança interna. Então, como que é a estrutura mental daquela criança? De insegurança, de baixa autoconfiança. E daí de onde que vem a estrutura de onde que vem essa estrutura mental? Vem lá do sistema familiar, de onde ele está sendo criado, né, formado. Essa criança ela tem uma história do pai que já faleceu. Ele é criado pela avó, né, e não é criado pela mãe. Então ele está desconectado total da base dele. E é a base, a nossa base familiar, que nos dá essa segurança, confiança, né, de que você tem uma base, você tem uma família. Então, mesmo ele sendo muito amado, ele sendo muito cuidado, e ele tem muito afeto em casa, mas é o que Bert vai dizer, é a alma, né? A alma sente que está desconectada. Então isso é muito lindo porque você observa isso. Então a estrutura mental, ela vem daí. Então eu usei esse caso aí para mostrar para vocês de onde que vem essa estrutura mental do sistema familiar e quando isso não está, né, funcional, como que vai crescer, desenvolver uma estrutura mental disfuncional também, que vai trazer várias questões aí complexas para a vida da criança ou do adolescente. Então essa estrutura mental, ela vai vir cheia de crenças, né? Ela vai vir cheia de crenças. Pode ser crenças, o que são crenças? São ideias sobre si mesma, vamos dizer assim, sobre si mesma. Ou também sobre determinadas questões. Por exemplo, eu vou usar meus exemplos aqui de escola. Por exemplo, matemática é difícil, né? Que são crenças sobre coisas, pessoas, objetos. Então, matemática é difícil, eu não consigo aprender matemática. Aí já é uma crença sobre si. Eu não consigo aprender, eu acho difícil. Ah, matemática é difícil, o professor é chato, o professor não sabe explicar direito. Então, é inúmeras crenças. Por quê? Porque vem dessa estrutura mental. E essa estrutura mental vem dali, porque desde pequenininho as crianças escutam, fulaninho é muito bom em matemática, mas em português ele não é. Que estrutura mental ele está criando? Que ele não é bom em português, porque ele está assimilando essa crença. Então, no último desafio que eu fiz, eu comecei a falar isso, as mães começaram a ficar desesperadas, né, com medo do que falava para os filhos. Pois é, essa é uma grande dica. Eu até digo assim, se você não sabe o que falar, não fala nada, fica calado. Porque daí você pode bagunçar com a estrutura psíquica da sua criança, tá? Ah, Elisa, mas quando a criança mora com os pais e tem essa insegurança? Boa pergunta, Elisa. Deixa eu dar um beijinho pra Karina aqui. Beijinho, Karina. Então, aí você vai ter que ver como que é os pais. Porque também tem aqueles pais que estão presentes, mas não são presentes. Por exemplo, o filho está precisando de um abraço, de um fortalecimento, de uma palavra de incentivo e o pai vem e fala derrota com a criança. Então ele vai ficando como? Ele vai crescendo como? Sem chão, sem ter com quem contar, sem ter em quem confiar. E isso vai levando a ser inseguro e a ser com baixa autoconfiança, né? Que
é uma certa dificuldade em confiar em si mesmo, porque antes, por exemplo, tem uma fala agora que eu esqueci de quem que é uma criança que confia em si mesma, tem por trás dela alguém que confia nela, que geralmente são os pais. Então, se os meus pais confiam muito em mim, eu passo a confiar muito em mim, porque os meus espelhos, né, as minhas bases de confiança são eles dois. Então, se eles espelham, exemplificam, vivenciam comigo o que é essa confiança e me passam segurança de vida, eu vou aprendendo a ser uma pessoa segura e ser uma pessoa confiante. Entendeu, Elisa? Então, por isso é sistêmico isso. A partir de agora eu começo a olhar a hora pra gente não passar e daí eu conseguir salvar a live. Então, o que vai acontecer é isso. Então, vai acontecer o quê? O sistema familiar vai influenciar a estrutura mental, a formação da estrutura mental da criança, que isso vai gerar várias crenças e que isso vai possibilitar, vai contribuir, acho que não é contribuir, mas tudo bem, vai levar essa criança, esse adolescente a uma realidade de vida, a uma realidade de vida na escola, por exemplo. Então, se ela tem várias questões disfuncionais, ela vai ter uma realidade escolar não muito funcional. Então, se ela tem uma realidade mais funcional, ela vai ter se ela tiver um desenvolvimento mais funcional, ela vai ter uma realidade de vida, uma realidade escolar mais funcional. Tá, então existe a coisa perfeita, que é tudo perfeito, que não é erros e tudo? Não, gente, não, porque cada um tem suas questões de vida aí para trabalhar. É por isso que a aprendizagem sistêmica está aqui para ajudar aí todo mundo que quiser, né, ser ajudado ou buscar ajuda e então, etc. Então, todo mundo vai ter sua questão. Toda criança vai ter ali algum trauma aí de infância, alguma carência, alguma questão com o pai e com a mãe. Isso é comum, não adianta dizer assim, ah, não, meus pais são perfeitos. Se você for falar direitinho com eles, eles têm lá um traumazinho ali, meio que bobo, mas que foi a forma como a criança olhou, percebeu aquilo na época e que é o que a gente chama de realidade distorcida, né? Ela distorceu, não conseguiu compreender, assimilar o que o pai estava querendo falar mesmo, ou fazer, e daí o pai não consegue compreender. Por exemplo, o meu filho que é menorzinho, que tem 8 anos, tem hora que eu me vejo como uma tradutora. Eu fico fazendo isso, porque como eu sei que eles percebem a realidade diferente, né, do que realmente a gente está fazendo, então eu fico não o tempo todo, mas eu fico atenta para isso, né? E ele é bem legal porque ele externa. Então tem criança que não externa, aí tu não consegue saber o que ela assimilou, o que ela entendeu daquela situação. Então ele geralmente ele fala, ah, meu pai não quer jogar bola comigo, aí lá vai a tradutora. Mas meu amor, como que seu pai vai jogar bola? Ele tá super cansado. Combina com ele um outro horário para vocês jogarem bola. Entende isso? Então, a criança, ela pode perceber o quê? Que o pai não gosta, que o pai não tá nem aí, que o pai não olha, que o pai não ama. Pode assimilar, ou seja, distorcer a realidade para o que ela tá vendo e não para o que o pai tá vendo. Aí os homens, né? Eles são geralmente mais fechados, mais racionais, eu tô cansada e pronto, né? A mãe, geralmente, se ela estiver cansada, ela vai fazer comida, vai fazer tudo que o filho quiser e etc. Ela é mais emotiva. Então, quando a gente tem essa percepção, esse entendimento de que a criança, ela observa, ela percebe uma realidade
pode ser distorcida, a gente começa a ficar mais atento nas nossas atitudes com as nossas crianças, tá? Então é bem isso, tá, Elisa? Então a dica é: observe e vá tentando ajudar. E insegurança você trata deixando a criança mais segura, tá? E aí quando a criança vai crescendo um pouquinho mais, o daqui tem 8 anos, então eu meio que já tô mandando pro pai. Porque daí a mãe já não consegue mais fazer muita coisa, porque a mãe é aquela que acolhe, cuida, faz a comida, o lanche que a criança deseja, entende? Então é o pai muito a figura lá da confiança, da força e da segurança. O pai é essa figura da força, confiança e segurança. É o pai que faz isso, tá? Então, só recapitulando aqui, a compreensão da biografia humana, ela está extremamente ligada à aprendizagem sistêmica por conta disso, por conta de que vai criar esse sistema familiar, cria essa estrutura mental cheia de crenças que vai dirigir a vida daquela criança. Então, ela começa daí, tá? Tudo começa daí. Então, você olha para a sua criança. Um dia eu fui fazer, logo no começo, que eu comecei a mexer com constelação familiar, eu fiquei desesperada. Vocês não têm noção. Primeiro, quando eu descobri minha biografia de vida, e depois, quando eu comecei a ver qual era a biografia de vida dos meus filhos. Fiquei desesperada. Meu Deus, socorro, o que eu tô fazendo? E aí dá um certo desespero na gente. Mas não é para se desesperar, acalme-se, que para tudo tem jeito, tá? A gente já dá uma trabalhada, dá uma colocada nas ordens, tá? De pertencimento, de equilíbrio e de ordem, né? Já dá uma organizada e que já melhora muita questão. E daí as crianças, elas acabam melhorando muito quando a gente vai trabalhando muita coisa na gente, né? Quando o pai e a mãe é como esqueci agora o nome dela, deixa eu ver se eu acho aqui, acho que era a Luciane, se não me engano, que ela falou que a demanda vem muito do pai, né? Quer dizer que os pais é que têm muitas questões para serem trabalhadas e não as crianças. Então, quando a gente vai trabalhando essas demandas, essas questões disfuncionais, aí a gente, de consequência, as crianças vão tomando carona nesses nossos processos e vão ficando mais funcionais, a vida mais funcional, só do nosso exemplo. Liliane, tem algum instrumental que pode nos auxiliar? Como, Liliane? Pode dar um exemplo de que instrumento? Que tipo de instrumento? E para quê? Para ajudar em quê? Pode escrever para ver se eu consigo te ajudar. Então, a partir do momento que os pais eles vão trabalhando suas questões, as crianças, né, nossas crianças, elas vão tomando carona aí no nosso processo e vão modificando aí a sua estrutura mental. Primeiro assim, as crenças, que daí vai modificando a sua estrutura mental, porque o sistema familiar tá agindo de uma outra forma, que dá para você desfazer aquela estrutura mental. Gente, isso é lindo, até porque o cérebro tá aí, todas as pesquisas falam de que o cérebro ele é flexível, né? Ele é moldável, acho que é isso, né, gente? Me ajudem aí na palavra. E daí você consegue, né, fazer. A neurociência já provou isso aí em várias pesquisas, precisa nem a gente entrar nesses detalhes, porque você consegue fazer, né, diferente, basta querer e ter consciência das suas questões e
e se disponibilizar, se responsabilizar para mudar aquela realidade. Que daí, por consequência, a sua criança, o seu adolescente, ele vai mudar também junto com você, tá? Porque o segredo está no sistema familiar, tá? Liliane, me diga qual que é o instrumento que você está se referindo. Eu vou usar, eu acho que é no quarto dia, se não me engano. É isso mesmo, Elisa, plasticidade, né? Que molda, né? Que o cérebro pode sim fazer essa mudança, né? Por conta dele ter essa plasticidade. Inclusive tem é a Adriana Foz, o nome dela. Ela usa plasticidade emocional, porque também, né, a parte emocional às vezes está disfuncional, você trabalha e daí você muda, né, emocionalmente. Então vamos lá. No quarto dia, Liliane, eu vou usar um instrumento que chama a roda sistêmica da aprendizagem. Não sei se é esse tipo de instrumento que você quer. Eu utilizo vários instrumentozinhos para captar, não sei se é isso também que você está se referindo, para captar os pensamentos daquela criança, porque os pensamentos vão me revelar as crenças que ela tem sobre determinada questão. Nisso que ela me revela as crenças, eu sei de onde vem, né? De onde que tá vindo, se é da mãe, se é do pai, se é da casa, se é dos professores, se é de algum lugar, eu consigo ver. E aí às vezes eu fico em dúvida, pergunto pro pai ou pra mãe, quem é assim, quem faz isso, quem fala isso, tá? Então, o meu atendimento não é só com a criança. Não é só com a criança, porque a criança é o reflexo lá do sistema familiar. Eu preciso mexer no sistema familiar. Ediane, às vezes dá certo? Não, às vezes não dá certo. Às vezes tem pai que desiste. Porque é difícil, né? Você tocar em algumas questões ali. Às vezes tem pai que desiste. Tem pai, por exemplo, que eu nunca vi, mas a mãe é consistente e faz todas as atividades, todas as orientações. Até porque nas constelações familiares a gente entende que a mãe é o veículo para levar a criança ao pai. Então, se eu oriento a mãe a agir diante do pai, aí a gente consegue conversar, né? Eu preciso ter um dos dois comigo. Eu tendo um dos dois comigo, pronto, a gente evolui legal. Mesmo tendo um que ali nenhum, porque a postura da mãe vai fazer com que a postura do pai com os filhos seja alterada muito. 100%? Não, não 100%, porque ele precisaria estar fazendo as orientações comigo ou então fazendo uma terapia, alguma coisa, e mesmo assim a gente sabe que não chega aos 100%, mas já melhora muito, tá? No manejo, após fazer a biografia de cada usuário, ai, Liane, vou te pedir mais clareza, mas vamos lá, deixa eu ver se eu entendi. No manejo, após fazer a biografia, olha, eu não tenho, eu não sei se é isso que tu estás perguntando, se eu só faço essa captação de crenças quando eu faço a biografia, não. Às vezes eu vou fazendo isso direto, entendeu? Então eu não tenho um momento. Então eu vou fazendo direto. Porque às vezes o pai está desesperado porque a filha está com nota baixa em física. Aí eu tenho que focar ali para tirar a menina do sufoco, né? Vamos dizer assim. Mas só que aí, nesse percurso que eu tô fazendo isso, eu acabo que vou. Aí isso já me desce várias coisas, porque ela pode dizer em um determinado momento que durante a prova ela fica com medo e lembrando das cobranças que o pai tem com ela. E pronto, aí já me trouxe uma evidência, né, do pai. Aí eu vou sentar com o pai, depois, ou então converso com ele depois,
para ele me dizer como que é a fala dele com ela e tal. Lógico que tem alguns pais que vão me esconder alguma coisa, mas aí eu capto ali nas entrelinhas do que ele está querendo dizer. Enfim, então é um processo, essa biografia que você vai montando e esses instrumentos que você vai fazendo também são um processo. Depois você junta tudo ali e você tem ali uma ideia bem geral, certo? Infelizmente, a gente tem apenas 10 minutinhos, tá? Porque senão, menos de 10, senão eu perco a live. Então, vamos lá. Quem ainda quer participar, me fazendo alguma pergunta, me fazendo algum questionamento, tirando alguma dúvida, façam, tá? Para que ainda dê tempo de responder vocês. Então, nosso segundo dia é isso, tá? Essa questão de como a biografia humana, né? A biografia de vida, a história familiar, a história de vida daquela criança, daquele adolescente, tem a ver, está completamente ligado ao seu sistema familiar, e esse sistema familiar desenvolve a biografia de vida dessa criança, desse adolescente, e vai criar uma estrutura mental, né, uma estrutura psíquica cheia de crenças, que isso vai dirigir a vida dele na escola, por exemplo, né? O momento de vida é a escola, então a gente se refere à escola. E isso pode ser que acarrete aí, se for disfuncional, muito disfuncional, vai acarretar várias questões disfuncionais aí na vida escolar da criança, tá? Então, às vezes não é só nota baixa, tá, gente? Eu já vi crianças que têm um nível altíssimo de autocobrança, porque por algum motivo eu já vi isso muito em filho único, né? Os 2 casos que eu atendi eram filhos únicos, as crianças extremamente perfeitas, super estudiosas, mas passam muito mal quando não tiram um 9 na escola. Passam muito mal, extrema ansiedade, medo, nervosismo, várias coisas. Passam muito mal mesmo. Teve uma que chegou a ter praticamente pânico na hora da prova, porque é uma cobrança muito grande, né? Uma expectativa muito alta por ser o filho único. Então, todos os holofotes, tudo dele é para ali. Então, é um menino que só tem notas boas. Então, geralmente a questão não tá só na nota baixa, tá, gente? Porque a gente foca muito só na nota baixa. Então, essas autocobranças também, elas são bem delicadas e trazem um transtorno muito grande para o aluno, tá? Liliane está dizendo aqui, estou amando. Que bom, Liliane, eu amei também hoje, porque vocês super participaram e daí o conteúdo ficou super rico. Eu estou chegando aqui no 21h50, e daí fica super rico o conteúdo, porque ele fica interligado com a realidade de vocês, né? Eu dou aqui a temática que eu ia fazer, mas dentro do que vocês estão aí questionando, debatendo, trazendo aí da realidade de vocês. E daí a gente cresce, né? Fica mais interessante. Então, boa noite, super grata aí pela presença de vocês. E amanhã tem mais. Amanhã a gente tem. Não vou dizer agora, vou deixar vocês curiosas aí para amanhã. Mas a gente tem só coisas maravilhosas dessa semana. Eu deixei assim bem legal para que a gente conseguisse trabalhar uma questão bem ampla mesmo sobre a aprendizagem sistêmica, que muita gente me pergunta ou quer saber mais. E daí eu fiz aqui um planejamento aqui das nossas aulas durante a semana para que fique, né, bem explicitado aí o aprendizado, tá? Então, gratidão por hoje. Eu também amei, tá? A nossa live de hoje. E daqui a pouquinho ela estará no YouTube. E assim que eu conseguir colocá-la no YouTube, demora um pouquinho,
assim que eu conseguir colocar, eu coloco lá no nosso grupo. Para quem ainda não está, olha, tanto que passou que eu nem falei do nosso grupo. Para quem ainda não está no nosso grupo, você vai lá no link da bio, entre lá que você vai pro nosso grupo e lá eu coloco todas as lives e daí você consegue acessá-las e assistir, por exemplo, a de ontem, tá? Então, beijos, gratidão e até amanhã, tá? Beijos.